A Argentina do Milei virou praticamente um laboratório de tudo aquilo que a extrema-direita promete quando chega ao poder, né? Destruição do Estado, abertura econômica super desenfreada, demonização do investimento público, ataque aos direitos trabalhistas e, claro, a crença quase religiosa de que o mercado resolve tudo sozinho, né? E o resultado disso, gente, esse é que é o problema, não é uma teoria, não é um debate abstrato de internet. O resultado é fábrica fechando, é desemprego aumentando, é indústria quebrando e trabalhador perdendo a perspectiva de vida. Gente, a Argentina registrou o pior desempenho industrial do mundo nos últimos 2 anos. Não é da América do Sul, não é do Mercosul, não é entre os países vizinhos, é do mundo, empatada com a Hungria em retração da atividade manufatureira. Gente, isso é uma tragédia, isso é uma tragédia econômica de proporções gigantescas. E não estamos falando de um país qualquer, gente. Estamos falando de uma nação que já teve uma das indústrias mais importantes da América Latina, com um parque industrial historicamente ali muito relevante, uma capacidade tecnológica significativa, tá? A Argentina já teve ali setores produtivos que durante décadas sustentaram emprego, renda, a soberania econômica deles, né? Extrema-direita, gente, eles adoram falar em patriotismo, em bandeira, né, em soberania, mas economicamente ela quase sempre entrega submissão. Porque o projeto econômico da extrema-direita moderna, ele é um projeto profundamente financiarizado e subordinado ao capital especulativo internacional. Ou seja, eles falam em liberdade econômica, mas essa liberdade quase sempre significa liberdade para o capital estrangeiro esmagar a indústria nacional. E aí acontece exatamente o que estamos vendo na Argentina agora, uma desindustrialização acelerada. E não adianta a gente tentar adorar a pílula aqui, gente. Quando você abre uma economia de maneira abrupta, sem um planejamento, sem política industrial, sem crédito subsidiado, sem proteção estratégica, sem investimento estatal, sem um fortalecimento do mercado interno, o que vai acontecer é um massacre produtivo. Por quê? Porque a indústria não nasce espontaneamente. Isso é uma fantasia liberal, tá? Nenhum país industrializado do mundo virou potência seguindo uma cartilha ultraliberal. Nenhum. Isso fica só no discurso, na prática não, tá? Absolutamente nenhum, eu garanto a vocês. Nem Estados Unidos, nem China, nem Coreia do Sul, nem Alemanha. Todos esses países, sabe o que eles fizeram? Eles protegeram a sua indústria. Eles investiram pesado em infraestrutura, eles usaram o Estado como um indutor econômico e criaram mecanismos de defesa nacional da produção. Mas o extremismo liberal vende a ilusão de que basta tirar o Estado da frente e magicamente tudo vai prosperar, né? Só que o que prospera, sabe o que é? É o rentismo. É a especulação financeira, é a importação desenfreada, é o lucro de grupos internacionais. Enquanto isso, o chão da fábrica vira um enorme silêncio. E perceba como os números mostram isso de forma brutal. Mais de 79 mil empregos industriais formais foram destruídos lá na Argentina. Quase 2.900 empresas fechadas. Isso não é ajuste, gente. Isso é correção de rota. Isso é devastação econômica, porque cada fábrica fechada não vai afetar o dono da empresa, ela vai afetar o metalúrgico, o operador da máquina, o caminhoneiro, o pequeno comércio do bairro, né? O restaurante que vende almoço ali para aqueles trabalhadores, o jovem aprendiz, a arrecadação do município inteiro. A indústria, gente, ela tem um efeito multiplicador gigantesco na economia. Quando ela cai, o impacto se espalha por toda a sociedade. E aí entra outra mentira muito comum da extrema-direita, né? Muito comum. A ideia de que o setor de serviços sozinho sustenta uma nação forte. Não sustenta. País que abandona a indústria vira dependente. Não adianta. Dependente de importação, de dólar, da tecnologia estrangeira, né? De produtos fabricados por outros países. E dependência econômica significa, sabe o quê? Significa também perda de soberania. O mais impressionante é que os defensores desse modelo tentam vender sofrimento social como se fosse virtude moral, né?
mas está fazendo o ajuste necessário, né? Ah, mas é preciso cortar na carne, né? Ah, mas o mercado vai reagir. Engraçado que não é na carne deles, né? Só que enquanto o mercado reage, quem perde o emprego é o trabalhador. Quem fecha empresa é o pequeno e médio industrial, né? Quem vê o salário derreter é a população comum, como está acontecendo lá na Argentina. O rentista, esse continua ganhando dinheiro com juros. O especulador continua lucrando, né? O grande capital internacional continua comprando ativos baratos. E isso não é coincidência, isso faz parte do projeto, porque governos de extrema-direita contemporâneos, eles sempre operam numa lógica de quê? De destruição das capacidades nacionais de organização coletiva, né? Eles atacam sindicatos, eles desmontam regulações trabalhistas, eles enfraquecem políticas sociais e tentam transformar toda a relação humana numa lógica individualista de sobrevivência. Então o trabalhador, ele deixa de ser cidadão e vira apenas alguém tentando não afundar sozinho. E perceba outra coisa importante, viu? A extrema-direita, ela quase sempre cresce em momentos de desespero social, prometendo ali soluções simples para problemas complexos. Isso é uma tática muito antiga deles. Eles identificam corretamente a revolta popular, tá? Mas direcionam essa revolta para alvos errados. Em vez de questionar a lógica predatória do capital financeiro, né, eles culpam o Estado. Em vez de combater desigualdade estrutural, eles culpam os direitos sociais. Em vez de enfrentar a concentração de renda, não, culpam servidores públicos, sindicatos, universidades, artistas, minorias, enfim, qualquer coisa que sirva ali como um espantalho ideológico. Aí chega ao poder alguém prometendo liberdade total, menos Estado, choque econômico, romper com tudo isso que está aí, as frases clássicas, né? E parte da população, claro, cansada de crise, acaba embarcando emocionalmente nisso. Só que desmontar um Estado é muito mais fácil do que reconstruí-lo depois. Destruir empregos industriais leva meses. Agora, reconstruir uma base produtiva leva décadas. O Brasil, por exemplo, está sofrendo isso desde a Lava Jato. Sem contar que existe uma dimensão psicológica nisso tudo aí, tá? Que é muito forte. Por que eu digo isso? Porque a extrema-direita moderna, ela também vem de uma estética de virilidade econômica, ou seja, um discurso agressivo, performático, né? Cheio de frases de efeito. Parece força, parece forte, parece corajoso, parece aquela coisa da ruptura, né? Só que governar um país não é fazer live gritando contra a casta. Governar exige planejamento, estratégia industrial, coordenação macroeconômica, estabilidade social e compromisso com o desenvolvimento nacional, coisa que eles não têm, gente. Eles não têm. O problema é que o ultraliberalismo radical enxerga qualquer intervenção estatal como pecado. E aí o país entra numa espiral onde o governo corta investimentos, reduz políticas públicas, enfraquece bancos públicos, desmonta instrumentos de crédito e destrói a competitividade industrial. Resultado? O produto estrangeiro invade o mercado, nosso mercado, e a indústria local morre asfixiada, sufocada. E o mais simbólico é a gente comparar a Argentina com os nossos países vizinhos. Enquanto Brasil, Chile, Peru e Uruguai registraram crescimento industrial positivo nesse mesmo período de 2 anos, a Argentina afundou. Isso desmonta completamente a narrativa de que o desastre era inevitável ou exclusivamente internacional. Não, gente. Existem escolhas políticas produzindo consequências concretas, como lá na Argentina. E aqui entra uma reflexão muito importante, gente. Desenvolvimento econômico não acontece espontaneamente. Países fortes, eles são construídos politicamente. Existe ali coordenação estatal, proteção estratégica, investimento público e planejamento de longo prazo. A extrema-direita odeia essa ideia, sabe por quê? Porque ela desmonta o mito do mercado mágico. Mas a realidade histórica ela é implacável. As maiores potências do planeta cresceram com fortíssima atuação estatal. Então o que está acontecendo com a Argentina agora é quase com um aviso histórico para a América Latina inteira. Porque o nosso continente já sofreu demais com experiências de choque neoliberal, gente.
toda vez que venderam a promessa de que destruir direitos geraria prosperidade, o resultado foi aumento da desigualdade, desemprego, concentração mais forte de renda, tá? E fragilização nacional. E aí vem a pergunta mais importante de todas: quem ganha com isso? Porque claramente não é o trabalhador argentino que está ganhando, não é a pequena indústria, não é o comerciante local, não é o setor produtivo nacional. Quem ganha é sempre o capital especulativo, os grupos financeiros e, claro, os grandes importadores que conseguem lucrar num cenário onde a produção interna ela é desmontada. Por isso, gente, é tão perigoso quando governos de extrema-direita transformam política econômica em cruzada ideológica. É por isso. Economia não é religião. Não existe dogma que sobreviva à realidade concreta da fome, do desemprego, da falência industrial. Um governo precisa gerar estabilidade, ele precisa gerar produção, ele precisa gerar emprego, investimento, perspectiva de futuro, né? Então, quando a obsessão ideológica substitui o pragmatismo econômico, o país vira experimento, né? E, infelizmente, quem paga o preço desses experimentos quase sempre é o povo. Nunca é a elite, gente. É o povo que paga. E aí eu te pergunto sinceramente, você, eleitor brasileiro que está me assistindo aí, é isso mesmo que você quer para o seu país? Porque às vezes parece que parte da população olha para esse desastre acontecendo na Argentina e enxerga um espetáculo de internet, né? Um meme ideológico, uma mitada contra a esquerda, quando na verdade o que está acontecendo lá, gente, é o sofrimento concreto de milhões de pessoas comuns, tá? Gente que acorda cedo, que pega ônibus lotado, que trabalha o mês inteiro e no final vê o salário dele evaporar enquanto fábrica fecha e emprego vai desaparecendo. Porque vamos falar a verdade aqui, sem rodeio? Não existe país forte, gente, sem uma indústria forte, tá? Não existe soberania econômica baseada apenas em especulação financeira, aplicativo e importação. Não existe. Isso é ilusão de país rico. País que abandona sua capacidade produtiva vira dependente dos outros, tá? E quando você depende dos outros para produzir praticamente tudo, você perde sua autonomia, você perde capacidade de gerar emprego qualificado. Você transforma a sua economia num grande cassino financeiro onde meia dúzia de rentistas vão ganhar dinheiro enquanto que o povo vai só afundando. Não, e o mais revoltante é que ainda tentam vender isso como modernidade, como eficiência, como inteligência econômica. Mas que inteligência é essa que destrói emprego? Que eficiência é essa que fecha empresa? Que modernização é essa que transforma trabalhador em entregador precarizado tentando sobreviver ali sem direitos? Porque perceba uma coisa, rentista não produz riqueza, especulador não constrói nada, absolutamente nada. Se você aí que está me assistindo é um rentista, você não constrói nada. O cara que ganha dinheiro apenas movimentando o capital financeiro, vivendo ali de juros, de aplicações, ele não injeta desenvolvimento real na economia como uma indústria injeta, né? Uma fábrica gera uma cadeia produtiva inteira. Ela movimenta transporte, logística, energia, tecnologia, formação técnica, comércio local, consumo popular. O rentismo não. O rentismo concentra a riqueza. Ele suga valor da economia real. E aí você começa a entender por que projetos ultraliberais acabam criando sociedades profundamente desiguais. Por quê? Porque o dinheiro ele acaba deixando de circular na base da sociedade e fica ali concentrado no topo do sistema financeiro. O trabalhador ele perde o seu poder de compra. O pequeno empresário quebra, a indústria vai fechando. Mas o mercado financeiro ele continua comemorando a responsabilidade fiscal, enquanto que o país real, o povo real, vai desmoronando. E desculpa a sinceridade aqui, mas tem algo profundamente trágico em trabalhador pobre defendendo um modelo econômico que é feito para milionário especulador, gente, pelo amor de Deus. Porque muitos desses discursos aí da extrema-direita que eles vendem aí uma fantasia aspiracional, gente, o sujeito ganha 2 salários mínimos, anda de moto financiada em 72 parcelas, vive apertado
mas começa a acreditar que faz parte de uma elite empreendedora perseguida pelo Estado. Aí ele passa o quê? Ele passa a odiar direitos trabalhistas, a odiar sindicato, investimento público, políticas sociais, achando que está defendendo liberdade econômica. Quando, na verdade, cara pálida, você está defendendo os interesses de quem lucra com a sua precarização. Tá? É o trabalhador defendendo o próprio abate econômico, achando que virou lobo, quando na verdade continua sendo cordeiro comido pelo lobo do sistema. Não, e veja o tamanho do absurdo, gente. O Brasil é uma das maiores economias do planeta, tá? Um país continental, um gigante agrícola, gigante mineral, potência energética, tá? Mercado consumidor gigantesco. Um país desses não pode aceitar virar uma mera fazenda exportadora e shopping center de produto importado. Isso é projeto de subdesenvolvimento. Isso é aceitar uma posição subordinada na divisão internacional do trabalho. Porque quando a extrema-direita fala em abrir tudo, né, em deixar o mercado agir, em acabar com o protecionismo, parece bonitinho num corte do TikTok, né? Mas na prática significa, sabe o quê? Colocar a nossa indústria nacional para lutar desarmada contra conglomerados globais, gente. Conglomerados que receberam proteção estatal durante décadas nos seus próprios países. É uma competição desigual, e ela é desigual desde o começo. E sabe qual é o resultado? Desindustrialização, precarização, dependência. Um país onde o jovem qualificado vai embora porque não encontra perspectiva de crescimento tecnológico e produtivo. Aí o sujeito começa a perceber que o sonho da liberdade econômica total não trouxe prosperidade, tá? Trouxe uberização da vida, trouxe ali uma insegurança permanente, uma ansiedade econômica. Trouxe gente trabalhando cada vez mais e vivendo cada vez pior. A extrema-direita argentina fez o povo trocar o churrasco de picanha pelo churrasco de burro. Porque, no fim das contas, é exatamente isso que esses projetos entregam. Eles vendem ao povo a promessa de prosperidade, de abundância, né? De liberdade. Mas o que chega na mesa é o empobrecimento, é a inflação, é a perda de dignidade material. E antes que alguém diga, mas você está exagerando, esse vídeo é um exagero, vamos olhar friamente para a realidade histórica, né? Toda vez, vocês podem conferir, gente, toda vez que experiências de destruição do Estado foram implementadas na América Latina, o resultado foi esse. Foi aumento da vulnerabilidade social. Toda vez. Por quê? Porque o Estado não existe apenas para cobrar imposto, gente. Apesar de alguns acharem isso, não é só para isso. Ele existe para coordenar desenvolvimento, para reduzir desigualdades, para proteger minimamente a sociedade da selvageria absoluta do mercado. O mercado sozinho, ele não tem compromisso com o povo. O mercado tem compromisso com o lucro. Tá mais do que na hora da gente aprender isso, gente. Se for mais lucrativo desmontar a indústria nacional e importar tudo de fora, ele faz. Se for mais lucrativo precarizar trabalho, ele faz. Se for mais lucrativo transformar a moradia em ativo especulativo, enquanto a população não consegue nem pagar o aluguel, ele faz também, tá? Por isso que um país sério, ele precisa de equilíbrio, precisa de Estado forte, precisa de investimento público, planejamento industrial, precisa de proteção social. Isso não significa sufocar a iniciativa privada, não é isso que eu estou dizendo. Significa impedir que a lógica financeira destrua completamente a nossa economia real. E aqui no Brasil, gente, a gente precisa tomar muito cuidado com certos encantamentos ideológicos, digamos assim, né? Porque tem gente olhando para o caos da Argentina e ainda dizendo, é disso que precisamos. Não, cara pálida, não precisamos. O que precisamos é crescer com distribuição de renda, conforme o governo do PT está fazendo. É fortalecer a indústria nacional, é gerar emprego qualificado, é expandir infraestrutura, é investir em ciência, tecnologia, educação, é fazer o dinheiro circular no bolso do povo. E o Lula está fazendo tudo isso, ainda bem, né? Porque quando o povo tem renda, ele consome, tá? Quando ele consome, o comércio cresce. Quando o comércio cresce, a indústria produz. E quando a indústria produz, vai gerar emprego. Isso movimenta arrecadação, investimento, desenvolvimento, né?
É assim que economias saudáveis funcionam. Mas o ultraliberalismo rompe esse ciclo por quê? Porque concentra a riqueza só lá em cima, só no topo. O dinheiro sobe e para de circular embaixo. E aí você cria um país onde a bolsa pode até bater recorde, enquanto a população vai afundando ali em insegurança econômica e pobreza extrema. Um país onde os indicadores financeiros parecem ótimos, né, para investidores, mas terríveis para quem vive do trabalho, do salário. Então, pense bem, tá? Antes de cair em discurso messiânico de extrema-direita. Porque destruir é muito fácil, muito fácil. Difícil é construir indústria, é gerar emprego, é desenvolver tecnologia, é criar uma sociedade minimamente estável, gente. Minimamente estável. O Brasil tem problemas enormes? Tem. Mas a solução não é incendiar o país economicamente em nome de uma ideologia fanática que transforma sofrimento social em experimento de laboratório neoliberal, gente. Porque no fim do dia, quem consegue sobreviver ao caos econômico são os mais ricos. Só eles. O trabalhador, você, eu, não. O pequeno empresário? Também não. O aposentado? Também não. O jovem periférico? Também não. Muito pelo contrário. São eles quem pagam essa conta sozinho, como estão pagando lá na Argentina. Inclusive, até o burro animal está pagando a conta por lá, virando churrasco na mesa do humano burro que não sabe votar.